Sabe aqueles sentimentos que você não consegue explicar, que retornam e retornam ao longo do dia, você sente que nunca vão passar? Seja uma sensação de vazio, uma saudade, uma inquietude ou até a solidão de uma vida pacata. Em certas ocasiões você nem entende o que sente e isso é o que te deixa mais perdido. Já é algo tão complexo de explicar. Esse não é exatamente o ponto desse vídeo, mas é o que vai me ajudar a chegar no ponto principal. Diferente do que muitos dizem, o tempo não necessariamente vai sanar esses sentimentos intrínsecos e esperar sentado, apenas observando a vida acontecer ao teu redor, te coloca em um estado de inércia. E o ponto que eu quero chegar é que esperar a vida passar enquanto você sucumbe a esse tipo de dilema é morrer antes da sua própria morte, porque nada que vai acontecer na sua vida vai mudar esse tipo de sentimento. Em um cenário dessa forma, a pior coisa que nós podemos fazer é nos comparar, seja com uma vida perfeita daquele famoso ou com as conquistas incríveis de alguém ao nosso redor. Bom, os incômodos mais profundos são justamente aqueles que nós não podemos expressar, e da mesma forma que nós não conseguimos expressar os nossos dilemas, essas pessoas também não conseguem, muito menos através de uma tela ou sobre relações superficiais. Como elas vão expressar esses sentimentos que nem nas relações mais profundas podem ser expressados? Agora, um ponto interessante é que você precisa se cobrar, porque a cobrança ela te impede de se contentar com um pouco, mas você jamais deve se comparar, porque cada uma das pessoas vive os seus próprios problemas e conquista seus objetivos na medida do seu próprio tempo. Hoje em dia nós temos uma certa sensação de imediatismo que nos coloca em uma posição de urgência diante da vida, o que faz com que passamos os dias desejando os ápices das nossas conquistas, seja passar na faculdade dos seus sonhos, conseguir um emprego ideal ou conquistar aquele carro que você sempre quis. Mas daí, no outro dia, os mesmos pensamentos ruins estão lá mais uma vez, e esse flash de felicidade pelo qual você passou toda a sua vida esperando pode acabar te deixando ainda mais vazio. A vida, pelo menos na minha própria visão, acontece nos espaços entre os seus objetivos e não nos ápices deles. Entender que você não precisa seguir o ritmo do mundo te permite existir de forma coerente com a sua própria jornada. O mais difícil talvez seja justamente parar de se comparar com a vida dos outros. Eu falo isso por experiência pessoal. E então, assim, falando de forma menos impessoal, eu acredito que a vida ela se torna mais leve quando entendemos que precisamos apenas estar vivos para viver e não estar correndo atrás de algo o tempo todo. Algo que me marca muito é aquela frase: apenas viva, você não precisa fazer nada, você não precisa correr atrás de nada, você não precisa desejar nada, você só precisa estar na terra vivendo. Para quem pensa demais, a vida pode se tornar um peso. A pessoa deixa de viver o presente e passa a existir no que a vida pode ser, o que torna tudo muito mais cansativo. Eu, particularmente, já me senti assim, com a sensação de que tudo era movido pelos meus objetivos, de que eu precisaria estar sempre correndo atrás de algo. E o pior ainda, esse algo era algo que falava mais sobre as pessoas que eu queria impressionar do que sobre realmente o que importava para mim. Isso me faz pensar em uma outra coisa: nós gostamos da sensação de não precisar pensar no que fazer. A memória motora é muito mais fácil de lidar com as infinitas possibilidades do nosso dia a dia. Por isso, estudar é muito mais fácil, eu estou usando isso daqui como exemplo, quando nós temos a obrigação imposta pela escola, por exemplo. Alguns veem isso como pressão, mas é inegável que isso facilita as coisas. Da mesma forma, as pessoas evitam lidar consigo mesmas e com seus sentimentos mais internos por conta da inércia da rotina adulta, né? E isso gera uma falsa sensação de que esses sentimentos, aqueles sentimentos que voltam dia após dia, vão simplesmente desaparecer com o tempo. Mas, pelo menos eu acredito que amadurecer não é deixar de sentir e aprender a lidar com esses sentimentos. Agora, a inércia da rotina traz a falsa sensação de que a vida adulta retira de nós esse tipo de sensação. Eu gosto muito de observar as pessoas ao meu redor e tentar perceber os traços dessas sensações. Sempre dá para notar que todos têm esse tipo de sensação. Essa aqui é difícil de explicar. Muitas vezes essas pessoas tentam colocar isso em palavras, mas recuam quando percebem que não estão sendo compreendidas da forma adequada. E o que podemos fazer sobre isso? Não muito. Algumas reflexões precisam ser feitas a sós e o problema é acreditar que por isso precisamos viver sozinhos. Nós não precisamos. A solidão e a solitude são conceitos próximos, mas essencialmente diferentes.
Esse é um tema para um outro vídeo, mas o que é importante entender é que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Eu aprendi isso conversando com pessoas. Eu acreditava que era diferente demais dos outros, mas ao mesmo tempo que cada um de nós é único, também somos apenas mais um ser humano comum e sempre há alguém que pode nos compreender dentro dos limites do que nós podemos explicar. Eu entrei nesse vídeo querendo falar um pouco sobre comparação, acabei que eu perdi a linha do meu roteiro e de qualquer forma eu espero ter passado a ideia que estava na minha cabeça, mesmo sendo um vídeo sem uma linha muito reta. Eu falei de tudo que veio na minha cabeça, foi vindo as coisas, eu fui falando e não sei se ficou muito claro, eu só espero ter deixado aqui a minha ideia de maneira coerente. Também espero firmemente que eu não seja o único com essas sensações que retornam e que eu jamais consigo explicar, senão vou parecer maluco falando nesse vídeo. Espero que as coisas que aconteçam comigo aconteçam com você também, para que você possa entender do que eu estou falando no decorrer desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e tchau.